1 Samuel 17, 23. Nesse momento agora é a hora de você ouvir a voz de Deus. Esteja com o seu coração aberto, com o seu coração preparado para uma palavra profética que Deus vai ministrar ao seu coração. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Primeira palavra que eu quero ministrar ao seu coração. Amado, a Bíblia diz que os guerreiros de Israel, quando ouviram as afrontas de Golias, eles fugiram com medo. Agora, quando Davi ouviu as palavras daquele gigante Golias, amados, ele não se conformou. Quantas ameaças você tem recebido do inimigo? Quantas ameaças contra o seu casamento? Quantas ameaças contra a sua saúde? Quantas ameaças contra a sua família? Quantas ameaças contra a tua empresa? Quantas ameaças têm chegado aos seus ouvidos? Eu quero dizer para você, meu irmão, não dê ouvidos a nenhuma ameaça do espírito do gigante Golias. Não aceite nenhuma palavra contra a tua família. Não aceite nenhuma palavra contra os seus filhos. Não aceite nenhuma palavra de frustração contra a tua casa, contra a tua empresa. Nós, queridos, nós não podemos evitar que as palavras cheguem aos nossos ouvidos, mas nós podemos evitar com que essas palavras cheguem no nosso coração. Eu quero dizer para você, você é uma bênção, tua família é uma bênção. Olha, filtre aquilo que você ouve e não deixe que as ameaças venham travar você, e que você não fuja de nenhuma ameaça. Meu irmão, eu lembro quando Elias ouviu uma ameaça de Jezabel. Depois que Elias orou, Deus derramou fogo do céu sobre o altar. Após ele confrontar os profetas de Baal, a ameaça veio. Sempre depois de uma grande vitória, sempre depois de você receber um manto de Deus, as ameaças vêm. Foi isso que aconteceu com Davi. Após ele ser ungido, após ele ser consagrado, meu querido irmão, veio as ameaças contra a vida dele, veio as ameaças contra a casa dele, veio as ameaças contra a família dele. Meu irmão, quantas ameaças você tem recebido? Ameaças na sua vida financeira, ameaças no seu relacionamento conjugal. Às vezes, existem situações que nós não podemos evitar, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se ainda que você enfrente um vale de dor, um vale de contenda, meu amado, não se esqueça o que o salmista disse, o próprio Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. Por isso não tenha medo diante das ameaças, porque o seu Deus é o teu protetor, o seu Deus é quem te guarda, o seu Deus é quem te protege. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje, mas o Espírito Santo toca o meu coração para liberar uma palavra profética na sua casa. Nenhuma ameaça vai destruir teu casamento, nenhuma ameaça vai destruir tua família, nenhuma ameaça vai destruir o teu trabalho, nenhuma ameaça vai, querido, destruir você. Por isso não tenha medo, não tenha medo. Quando Davi ouviu aquela ameaça, amado, olha que tremendo isso. O gigante Golias, ele vinha de manhã e de tarde ameaçar o povo. Ele vinha todos os dias ameaçar o povo, dizendo: tem homem aí para lutar comigo.
Ele vinha todos os dias afrontar o povo de Deus. Mas há uma diferença gritante. Davi era terrivelmente ousado e cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você não se rende às ameaças. A Bíblia diz no verso 1 Samuel 17, verso 26. Então Davi falou àqueles homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Agora, olha o que ele diz. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você pegou essa palavra, querido? Você está comigo? Davi, ele disse: qual vai ser a recompensa? Qual vai ser a recompensa para quem derrubar esse gigante? Amado, diante de todo gigante que te ameaça, sempre há uma recompensa. Que palavra rema! Escreve nos comentários: diante de todo gigante que te ameaça, sempre há uma recompensa. Por isso, tenha fé, tenha ousadia para dizer quem esse incircunciso filisteu é, o que ele pensa para afrontar. Outra palavra que está escrita aqui no texto, ele diz essa palavra: para afrontar os exércitos. Ele não diz o exército. Ele não diz, Davi não diz o exército, um exército. Ele diz os exércitos. Quando Davi declara isso, ele está declarando não apenas o exército da terra, mas o exército do céu. Meu irmão, o inimigo não sabe aonde ele está querendo colocar a mão. Mexeu com você, mexeu com os exércitos do Senhor. Por isso você tem que ter a tua vida no altar. É por isso que você tem que fechar as brechas, para que o inimigo não encontre em você, nenhuma situação para te acusar. Você está pegando essa palavra? E a Bíblia diz assim: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Agora olha o verso 28, eu quero que você preste atenção agora. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, Davi falando com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você veio aqui? Por que você desceu aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Meu irmão, Davi, quando ele foi para aquela peleja, ele não foi com a intenção de derrubar o gigante. Sabe por que ele foi naquela peleja? Ele foi em obediência ao seu pai Jessé. O pai de Davi falou assim: olha, Davi, vai lá, olha o verso 17, 1 Samuel 17, 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães. Corre e leva para o arraial aos seus irmãos. Amados, o pai de Davi falou para ele: leva também 10 queijos de leite e leva para o chefe de 1000. O pai de Davi falou assim: Davi, leva marmitas para os seus irmãos e leva queijos para a autoridade maior do exército. Uau! O pai de Davi estava honrando a autoridade naquele lugar.
Davi estava naquela peleja por obediência ao seu pai. Eu não sei se você tem maturidade espiritual para o que eu vou dizer agora. Meu irmão, existem guerras, existem pelejas que você entra por obediência ao seu Pai Celestial. Existem batalhas que você vai ser inserido por causa da sua obediência. Existem guerras que você vai entrar por causa da sua obediência. Mas eu quero dizer para você que essa guerra é uma oportunidade da promoção de Deus para a tua casa. Escreve isso nos comentários. As guerras são uma oportunidade de Deus para a minha vida. Por isso não corra, não tenha medo das batalhas. Meu irmão, você faz parte do exército do Deus vivo, o general é Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem enfrentado, qual é a luta que você está enfrentando hoje, qual é a guerra na sua saúde, talvez você está enfrentando uma guerra conjugal, uma guerra familiar, mas eu quero dizer essas palavras proféticas que o Espírito de Deus está me usando para declarar sobre a tua vida. As guerras são uma oportunidade de Deus para a tua vida. Não fuja das guerras. O salmista Davi, ele diz assim: adestra minhas mãos para a batalha. Meu irmão, não sei qual tem sido a sua dor, qual tem sido o seu cansaço, porque em uma guerra todo soldado cansa, e talvez aqui existem soldados feridos. No meio de um batalhão, sempre existirá um médico. Quantos são soldados feridos que estão na guerra? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você está ferida, se você está ferido, machucado, o Senhor é o médico dos médicos. Ele vai curar você nessa batalha. Ele vai curar você nessa peleja. Ele vai curar você nessa guerra. Ele vai levantar você e você vai sair dessa guerra restaurado, redimido. Eu sinto o poder de Deus. Eu quero encerrar declarando essa palavra. Então disse Davi para o seu irmão, mas eu não posso me perder aqui. Você percebe que o irmão mais velho de Davi, quando viu que Davi foi para a peleja e começou a dizer assim: quem que esse gigante pensa que é? Quem que esse Golias pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Você percebe que Eliabe, o irmão mais velho, aquele que deveria ser o exemplo na casa dele, aquele que deveria falar: Davi, vamos juntos nessa guerra. Ele que deveria defender o seu irmão mais novo. Meu irmão, você que é mais velho na fé, não seja como Eliabe. Amado, seja uma ponte na vida de alguém. Seja alguém que traga segurança para aqueles que estão na guerra. Eliabe é o tipo de pessoa que está cheio por aí. Quantas pessoas são assim? Quando vê você batalhando, indo na guerra, conquistando, querendo vencer, querendo derrubar gigante, diz assim: olha, você não pode não. Quem você pensa que é? Foi isso que Eliabe disse para Davi. Eliabe disse isso para Davi. Eliabe disse: eu conheço a presunção do seu coração. Por que você veio aqui nessa peleja? Por que você veio aqui nessa guerra? Meu irmão, quero dizer para você: tenha um coração como o coração de Davi, um coração disposto. Mas Davi me ensina algo muito forte, e eu quero encerrar essa live declarando isso sobre a sua casa. A Bíblia diz que Davi disse assim: olha a resposta de Davi para Eliabe. Foi assim, verso 29. Então disse Davi: o que eu fiz agora?
Não há razão para isso. Olha, Davi, ele não desonrou seu irmão mais velho. E também ele protegeu seu coração. Davi, ele guardou seu coração. Ele ouviu do irmão mais velho: você é maldoso de coração. Mas a Bíblia diz no verso 30, eu amo esse verso. Isso faz muitos anos atrás, eu estava orando no meu quarto, meu irmão, Deus me pegou com essa palavra, e eu tenho essa palavra na minha Bíblia, ela gravada e riscada, de muitos anos atrás. A Bíblia diz, no verso 30, 1 Samuel 17, verso 30, e Davi desviou-se dele e foi para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder. Ou seja, Davi tirou o foco das palavras de desânimo e desviou, ele continuou com o propósito dele. Minha irmã, meu irmão, vigia aquilo que você está dando ouvidos. Vigia. Vigia, querido. Você precisa vigiar. Você precisa filtrar aquilo que os seus ouvidos ouvem. Ah, mas como que eu faço, pastor? É impossível. Meus ouvidos estão abertos. Amado, você pode até ouvir, mas não pode entrar no seu coração. Por isso, o filho de Davi, Salomão, escreveu sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Davi estava focado. Davi estava concentrado no alvo que ele iria derrubar. Ele tinha no seu coração a intrépida resolução. Ele tinha no seu coração determinação para ir naquela peleja e derrubar esse gigante.